Ora, boa noite. 30 pessoas perderam a vida nas estradas do país durante o fim de semana. Atropelamentos lideram as estatísticas. Corrida de táxis está mais cara no país. Cidadãos lamentam a situação e afirmam que já começam a sentir os bolsos apertados. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que deflagrou no Hospital Josina Machel e que afetou parte do arquivo da unidade hospitalar. Lá fora, cerca de 10 milhões de pessoas no Afeganistão precisam de ajuda alimentar. O alerta vem do PAM. Girassol Jornal, segunda-feira, 7 de julho. Bem-vindos à Atualidade. Ora, boa noite. O fim de semana foi trágico nas estradas nacionais. Cerca de 30 pessoas perderam a vida, vítimas de acidentes de viação, segundo a Direção Nacional de Viação e Trânsito. Foram registados nas últimas 72 horas mais de 90 acidentes. Luanda lidera as estatísticas. Quanto às mortes, a maioria ocorreu por atropelamento. A taxa de mortes causadas por acidentes de viação voltou a crescer no país. Segundo dados do Subinspetor da Aviação e Trânsito, Angola registrou nas últimas 72 horas mais de 90 acidentes e 30 mortes. A província de Luanda continua a liderar as estatísticas com 15 casos. O balanço é de 91 acidentes, quer dizer, mais 5 que a semana passada. Tivemos um total de 30 mortos, mais 7 que a semana passada. E quanto aos feridos? Quanto aos feridos, 104 feridos. Estamos a falar de uma ordem de mais 6 feridos com relação ao final de semana passado. Luanda registrou 4 mortes. Foi a província com o maior número, o maior acidente também, maior número de acidentes, 15 no total. Seguindo-se as províncias de Tawila e Cabinda, as duas com 8. Essas foram as províncias com o maior número de acidentes. O subinspetor destacou ainda que das 30 mortes registradas, 23 foram por atropelamento e apelou à população para os cuidados a ter durante o período de travessia. Infelizmente, continua a ser o atropelamento. Os atropelamentos continuam em grande medida a serem as principais causas de acidente e, consequentemente, feridos e mortos. Para termos uma ideia, só neste final de semana ocorreram 37 atropelamentos, dos quais resultaram 23 mortes consequentes de atropelamentos e mais de 60, 90 feridos. A cultura rodoviária deve transcender o automobilista. Infelizmente, mesmo nesses atropelamentos, em grande número, a culpa nem sempre é do automobilista. Nós ainda registramos uma resistência, ali mesmo onde o Estado angolano vai até fazer um esforço, colocar pedonal, colocar toda a infraestrutura rodoviária como passadeira, etc. O peão insiste em atravessar por baixo delas, pular o muro. Às noites, sem iluminação, simplesmente sem ter precaução de como fazer a travessia, jogam-se à frente dos veículos. No entanto, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Wilson Batista, afirmou que nas últimas 24 horas houve uma redução de ocorrências registradas, com destaque para os incêndios. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros neste final de semana interveio num total de 143 ocorrências, menos 10 em relação ao período anterior. O destaque recai precisamente para os incêndios, com um total de 37 incêndios em todo o território nacional. A grande preocupação recai para aqueles incêndios que produzem vítimas humanas e aqui falamos. O porta-voz dos bombeiros chamou a atenção das instituições para a necessidade de se obedecer de forma rigorosa aos protocolos de segurança. Portanto, é uma chamada de atenção a todas as instituições, quer sejam públicas ou privadas, no sentido de reavaliarem os seus planos de contingência. É preciso garantir que os mecanismos de detenção automática de incêndios estejam efetivamente a funcionar, que os sistemas de combate de primeira instância aos incêndios, quando surgem, estejam efetivamente operacionais, porque em muitos casos, ou seja, a resposta
resposta inicial que deve ser a nível local não é efetivada porque as brigadas não existem, as brigadas que existem não estão devidamente constituídas, não estão treinadas, não há um plano de contingência, um plano de emergência devidamente adaptado às condições reais dos edifícios. Portanto, temos estado a verificar esse tipo de situações. O dia começou com a nova tarifa para os serviços de táxi coletivo, que a partir de hoje passam a cobrar 300 kwanzas, enquanto o serviço de autocarros urbanos subiu para 200 kwanzas a viagem. A medida foi tornada pública neste domingo pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que em comunicado explicou que o que se pretende é garantir o equilíbrio operacional das empresas de transporte e a continuidade dos serviços prestados à população. Para muitos, a medida foi surpreendente e as reações não se fizeram esperar. Este é o cenário vivenciado nas paragens em Luanda na manhã de hoje. Enchentes por falta de táxi e empurrões quando os mesmos aparecessem. O táxi, acho que não está 300 quando o táxi está mesmo, é difícil. Eu não consegui pegar nenhum táxi. Eu cheguei aqui quando eram 5 horas. O táxi está difícil. Sobem as tarifas de táxi. A procura dos transportes reduz num lado e aumenta no outro, com preço mais reduzido. Há poucos transportes públicos na via. Isso está a condicionar mesmo a vida da população. A paragem, a enchente, e é estressante, é estressante. Os patrões não querem saber, não querem entender. Está extremamente complicado. Tem que se rever essa situação urgentemente. Então, por exemplo, eu trabalho no Benfica. Eu faço essa via sempre. Nós não temos aqui transporte público ou coletivo, né, que tem ajudado na transportação do pessoal aqui. E vai ser muito difícil mesmo lidar com essa situação, uma vez que o governo aumenta o preço dos combustíveis e os taxistas, por sua vez, não querem ficar do outro lado porque eles pagam combustível. Está complicado aqui as coisas, bem complicado. Não há táxi, não há nada aqui. Com o aumento da subida do preço do táxi para 300 kwanzas e autocarros públicos para 200, os passageiros em Luanda temem o aumento das linhas curtas e da especulação de preços, por um lado. Por outro lado, a pergunta que não se quer calar entre os passageiros é: que fiscalização é que se vai aplicar para se evitar estas irregularidades? Falta de fiscalização. Que não há fiscal, não há polícia, não funciona isso. Esse é o nome da fiscalização, não funciona. Não adianta, cada um vai fazer o que quiser. O que não depende da fiscalização são as dificuldades diárias que muitos vão enfrentar, como o aumento do custo de vida. Com preço de 300, a vida do cidadão fica complicada. Já não temos emprego e as pessoas há momento para conseguir um 100 kwanza. Então, nosso governo tinha que ver isso. Por isso que temos o parlamento. Antes deles surpreender o povo, a primeira coisa, têm que sentar no parlamento, os deputados, para poder encontrar uma fonte de saída para a resolução dos nossos problemas. Subida do preço de táxis urbanos e transportes públicos encurrala passageiros na manhã desta segunda-feira em Luanda. Os cidadãos já ouvidos nesta segunda-feira pela rede Girassol afirmam que já começam a sentir os bolsos apertados. A nova tarifa do serviço de táxi impõe novas contas para o dia-a-dia, ou seja, a despesa mensal por cobrir aumentou significativamente. Os angolanos agora terão de fazer novos cálculos nos salários para reajustar o valor mensal do táxi às novas tarifas implementadas. 400 kwanza praticamente. Agora vai passar a gastar quanto? 600 kwanza. 600? Sim, sim. Apertou ainda mais? Apertou, muito apertada mesmo. Antes eu reservava 8 milhas, agora vou ter que reservar 16, porque o táxi subiu. Aquilo é a mesma coisa, o governo aumentou-nos o salário. Deu com a mão direita e com a mão esquerda estamos retirados na mesma. Se antes, para sair do Kazenga ao Viana até o Benfica custava entre 400 a 600 kwanzas, agora passa a custar muito mais. Agora então não vale a pena. Agora, antes pagava, como é que posso dizer, 500 kwanza, agora é militar. Só a ida.
Sem o regresso, como é que fica isso? De azul e branco eu gastava 600 kwanza. Agora com 300 kwanza, obrigatoriamente terei que gastar por dia 2.000 kwanza. Por quê? Logo que eu chegar no Morro Bento, terei que apanhar mais um táxi de 300 kwanza para me levar até o ponto de trabalho. As novas tarifas de táxi vão apertar cada vez mais o bolso do cidadão. Por exemplo, para quem ganha 70 mil kwanzas, salário mínimo nacional, sair do Kazenga para Benfica mensalmente poderá gastar cerca de 40.500, ou seja, fica no bolso apenas 29.500 para os gastos mensais. Já para quem trabalha numa micro ou pequena empresa e tem o salário de 50 mil, poderá sobrar apenas com 9.500 kwanzas. Praticamente o salário todo. Já não vai. A solução que nós temos nesse momento, que muita gente terá nesse momento, é de sair dos postos de trabalho, porque a realidade de muitas pessoas é que vivem distante do local de trabalho e o salário não chega para nada. Imagina você ter um salário que só acaba no táxi e ainda tens que se endividar para cobrir as despesas do táxi. Quando o salário cair, tens que pagar dívida e o tal salário que sobrar nem chega para pagar o táxi durante o mês. Antigamente reservava 10.000 kwanza. 10.000 kwanza, nesse caso apanhando táxi, transportes públicos. Agora sim, com azul e branco, vai me dificultar bastante, uma vez que agora o salário não compensa e com essas alterações de preço dificulta muito a nossa vida. Por esta altura, olha-se de vários lados para devolver o poder de aquisição dos cidadãos, que para o economista Mário Saveto deve passar pelo aumento salarial. Nós temos aqui a noção, primeiro, de que o Estado, enquanto ente do bem, né, devia também acautelar agora a situação do ajustamento salarial. Se as famílias não têm poder de compra, os impostos são normais que se alterem, que se mudem, mas devíamos tentar dar um bocadinho mais de estabilidade às próprias famílias. Novas tarifas de táxi pressionam o bolso dos cidadãos. E para análise deste assunto, connosco no Girassol Jornal está Francisco Paciente, presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, ANATA. Senhor Francisco, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Iracelma, boa noite aos telespectadores. Boa noite a todos os taxistas, a quem estendemos a nossa solidariedade. O aumento do preço do serviço de táxi é uma notícia que dominou o dia nesta segunda-feira e surge na sequência do aumento do preço do litro de gasóleo no dia 4 deste mês. A questão que lhe coloco é, esta alteração da tarifa, houve alguma negociação entre a ANATA e o Governo para o estabelecimento deste preço? Bem, eu devo dizer que a ANATA, enquanto Instituição Nacional dos Taxistas, instituição de defesa e orientação do taxista, é, na verdade, parceira do Estado, tem estado junto de outras organizações de taxistas a trabalhar com organismos do governo, mas para essa questão que me coloca, nós não fomos a tempo de participar, não é, deste encontro que definiu a tarifa de táxi. Portanto, mais do que participar ou não, o que nós temos estado a lamentar é o facto, não é, do Executivo estar sempre a aumentar o preço do combustível. Portanto, partindo do princípio de que o governo é uma pessoa de bem e todas as políticas, todas as estratégias visam prosseguir interesse público, que é satisfazer o interesse das pessoas, entendemos que esta medida da subida do gasóleo a 400 kwanza é daquelas que vão piorar a situação econômica e social do taxista, que é um pequeno empreendedor que compra o carro com dinheiro próprio, legaliza com dinheiro próprio, aplica na via e se depara com os custos operacionais muito altos. Portanto, penso que é nessa perspectiva em que o Executivo tenha analisado e colocado o preço da tarifa a 300 kwanzas, mesmo sem, efetivamente, o briefing entre a associação, que representa os taxistas,
e o próprio Executivo. Hoje foi notória a ausência de táxis nas principais paragens de Luanda. A questão que lhe coloco é como é que os taxistas receberam esta notícia, uma vez que acabou de informar que não houve o briefing entre as associações e o governo? Bem, receberam com muita insatisfação. Por quê? Portanto, é preciso perceber que nós somos taxistas, e aqui falo na condição de representante de taxistas, não é? E à medida, o preço da corrida do táxi não vem apenas para satisfazer o bolso do taxista. Nós somos taxistas, precisamos manter os meios no mercado, mas também somos parte dessa sociedade, também somos passageiros. Portanto, a medida caiu assim com algum choque, não é? E foi preciso os taxistas pararem, não é? Hoje verificamos alguma paralisação parcial do serviço, porque enquanto associação ou associações, porque existem outras que participam também desse trabalho, tivemos que conversar com os taxistas no período da manhã, reduzir a oferta de transportes parcialmente para informarmos aos taxistas dessa medida, como lidarmos com a medida da subida dos combustíveis e da nova tarifa de táxi. Por isso é que notamos esta ausência, alguma ausência de táxis, porque estavam todos aglomerados em vários pontos, em todos os municípios, para receber alguma informação da nossa parte, enquanto líderes da Associação de Taxistas. Disse há instantes que este reajuste não é suficiente para responder de forma eficiente a todos os gastos decorrentes da atividade. Na vossa visão, qual seria o preço ideal da corrida de táxi para atender estas necessidades? Bem, eu penso que o problema não passa apenas pelo preço do táxi. O problema passa da subida do combustível. Portanto, o serviço de táxi é dos principais serviços de transporte, de mobilidade das pessoas, com uma representação acima de 80%. Portanto, pensamos que o Executivo, ao tomar a medida de alteração do preço do combustível no quadro da retirada gradual da subvenção, devia olhar efetivamente para esse subsetor importante e manter a subvenção ou parte dela. Porque não se questiona muito os autocarros públicos, que também alteraram a tarifa para 200 kwanzas, porque as pessoas consomem grandemente o táxi coletivo ocasional. E esses taxistas que já não recebem qualquer apoio do Estado para manter os veículos no mercado e ainda são obrigados a pagar o combustível muito caro, portanto, não tem outra coisa senão cobrar aquilo que é o preço que foi estabelecido agora. Nós achamos que os 300 satisfazem? Não satisfazem, mas também não satisfariam aqueles que consomem o próprio serviço. Ainda que quiséssemos mais, entendemos que a nossa população já está de rastro, espaço termo, com o preço dos 300 kwanzas, e não adianta aqui falar além deste preço nessa altura com a tarifa do combustível a 400. Pensamos que o Executivo, na pessoa de bem, devia refletir este aumento do gasóleo a 400 kwanzas para a satisfação do interesse público. Este reajuste abre portas para práticas menos boas, como rotas curtas e a especulação de preços. Como é que a Associação se está a preparar para travar estas práticas? Bem, penso que não há aqui motivos para especulação de preço nem encurtamento de rota. Primeiro, a questão de rotas e preços são preocupações completamente diferentes, não é? Nós temos um mapeamento de rotas fornecido pelos governos provinciais. Para Luanda, concretamente, nós participamos do princípio ao fim no desenho do mapeamento. O mapeamento está disponível, é grátis para todos os taxistas. Mas há taxistas que insistem em violar estas rotas, este mapeamento. Exatamente, esse é outro problema que temos. Primeiro,
por falta de legislação própria para a atividade de táxi. Isso é uma preocupação apresentada ao Executivo desde 2020 e pensamos que não há interesse para a materialização da legislação sobre o táxi, faz com que qualquer cidadão hoje que tenha uma viatura, legal ou não, apropriada ou não para o exercício de táxi, olhando para a escassez do transporte público, coloca-se na via e vai levando pessoa. E estas, como não estão associadas a nenhuma organização de taxista como a nossa e outras, fazem disto uma oportunidade para ganhar dinheiro. Portanto, não observam o mapeamento de rota, não observam os preços, vão cobrando e fazendo aquilo que bem entende, na ausência das entidades fiscalizadoras e daquelas que deviam colocar baliza nesta atividade. Muito bem. Isto é que está a propiciar não só especulação de preços ou encurtamento de rota, mas também assaltos, sequestros de passageiros que vão ocorrer para qualquer viatura na falta de transporte e acabam por cair naquele que realmente não é taxista. É apenas um indivíduo que tenta levar pessoas a troco de dinheiro. Muito bem, Francisco Paciente, é presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, NATA. Vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e obrigada. Nós é que agradecemos e aqui o nosso apelo, muito rapidamente, aos taxistas, é que continuem a ter essa atitude solidária para aqueles que eventualmente apareçam com o preço anterior, porque a nota sobre a comunicação de preço é muito nova e muitos dos nossos passageiros ainda não tomaram conhecimento da mesma. Muito bem. Muito obrigado. E nós seguimos com a atualidade. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que deflagrou no fim da tarde deste domingo no Hospital Josina Machel e que afetou parte do arquivo morto da unidade hospitalar. Pacientes do Serviço de Neurologia continuam a ser assistidos no hospital. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, visitou o local. O acervo do arquivo que pegou fogo data de 2007, considerado arquivo passivo por não ter utilidade. O fogo de grandes proporções começou às 17 horas de domingo e aconteceu junto ao Serviço de Neurologia. Na referida ala estavam 24 pacientes, sendo 14 homens e 10 mulheres, que seguem tratamento na referida unidade hospitalar. Os pacientes todos estão cá no hospital, não foi transferido nenhum paciente para nenhum outro hospital. Graças a Deus temos a capacidade de internamento, são 24 pacientes, todos eles gozam de saúde e estão num outro serviço onde foi evacuado ontem. O estado psíquico dos pacientes é satisfatório, porque nós tivemos na equipa também psicólogos que fazem banco 24 sobre 24 horas e houve uma mobilização e falamos com os pacientes e eles acataram e graças a Deus esta situação está a controlar a situação emocional dos pacientes. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, em gesto de solidariedade, visitou a zona afetada. Maria do Rosário Bragança fez-se acompanhar da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, do Secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, e da direção do hospital. É uma cave, é uma zona extremamente confinada, é um arquivo, portanto é papel e, portanto, o risco de, havendo ainda algum foco, poder deflagrar novamente o incêndio com proporções que possam ser preocupantes ainda existe. Portanto, nós vamos prosseguir com os trabalhos, precisamos de facto de ter maior força aqui, força humana para ajudar a evacuar este arquivo de modo a que não seja possível ter outros focos de incêndio. E o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros deu por controladas chamas às 3 horas da manhã desta segunda-feira. Entretanto, o porta-voz nacional da instituição, Wilson Batista, explica a natureza do incêndio. Foi caracterizado como um incêndio de complexidade operativa, não muito pela magnitude das chamas, mas pela dificuldade de se aceder até os focos do incêndio. Por conta mesmo da fumaça, houve a necessidade de se fazer aberturas a nível
nível da infraestrutura, com a destruição de algumas paredes e também o corte de algumas grades que serviam precisamente para proteger a inviolabilidade do espaço. Toda esta ação foi feita no sentido não só de se aceder ao foco do incêndio, visto que, tendo em conta a natureza da carga combustível, que são papéis amontoados e, no entanto, naturalmente produzem muito fumo, havia também a necessidade de se evitar que a própria ação de combate ao incêndio viesse a destruir ainda mais o acervo que ali se encontrava. Wilson Batista esclarece que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua a trabalhar para descobrir a real causa do incêndio. Vale dizer que a zona era fornecida por corrente elétrica, mas outros fatores podem ainda assim estar na base da suspeição daquilo que poderá ter acontecido, mas dados oficiais em relação às reais causas que tiveram na base deste incêndio só mesmo após o término da perícia. O Hospital Josina Machel é uma instituição que existe há mais de 100 anos. Na província do Mochico, 15 casos de sarampo foram atendidos durante o mês de junho no Hospital Municipal do Leua. Desse total, segundo a direção da unidade hospitalar, 4 pacientes ainda continuam internados. Os restantes, 11, tiveram alta médica. O Hospital Municipal do Leua registrou no mês de junho 15 casos de sarampo. Segundo o diretor clínico da unidade hospitalar, dos 15 pacientes, 11 já tiveram alta, enquanto 4 continuam sob cuidados médicos. O caso de sarampo a nível do município praticamente está controlado. Nós já registramos no total 15 casos de sarampo, dos quais 11 já tiveram alta. Os 4 que ficaram são pacientes que não apresentam sintomas graves, nesse caso são sintomas leves. Estão todos eles controlados, medicados e possivelmente alguns nos próximos dias vão ter alta. Quanto ao bloqueio do sarampo, nesse caso nós criamos uma comissão em conjunto com a direção municipal e a própria administração, no sentido de criar uma equipa avançada de vacinação. Essa equipa já vacinou os bairros na qual foram registrados, nesse caso o Cafungo e aqui em Calumbala. Durante esta época de cacimbo, o Hospital Municipal tem registrado uma redução significativa no número de atendidos, com uma média de 80 pacientes por dia. Esse cenário compara com o período chuvoso, em que os atendimentos no banco de urgência chegavam a atingir cerca de 200 pacientes diariamente. As doenças ou os utentes variam de tempo para tempo. A época chuvosa temos recebido diário 200 a 180 pacientes por dia. Isso é a carga diária para o banco de urgência. Nessa época diária a carga reduziu. Temos recebido de 100 a 80 por dia. A satisfação vem dos munícipes, com muitos a elogiarem o bom atendimento e a disponibilidade gratuita de medicamentos no hospital. Sim, estou a sentir dor da barriga e dor da cabeça, é por isso vim no hospital para receber medicamento. Sim, não comprei medicamento, me deram aqui no hospital. Sim, atendimento aqui corre muito bem. Atendem normalmente, medicamentos eles todos dão, todos os santos dias. Naquilo que nós necessitamos, sempre nos atende. E outras coisas também. Questão de medicamento, não tem problema, aí sempre atende mesmo. Dão. Defesa da CPLP, compromisso de Angola, em destaque. A Procuradoria-Geral da República reagiu ao comunicado referente à alteração do valor das propinas e emolumentos referente ao ano letivo 2025-2026, emitido pela Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas Angolanas e pela Associação Nacional do Ensino Particular. No documento, a PGR exorta o cumprimento do limite máximo de 20,74%, em conformidade com a taxa de inflação homóloga do mês de maio, por
parte das instituições privadas e público-privadas, desde o pré-escolar ao nível superior, em caso de alteração ou ajuste superior ao limite máximo estatuído. A instituição deve, para além de preencher os requisitos legais exigíveis, submeter à autorização expressa das autoridades competentes, sob pena de ilegalidade. A PGR informa ainda que a atuação em sentido contrário à lei dará lugar à responsabilização civil e criminal. Um grupo de 205 estudantes universitários afetos a várias unidades orgânicas vão beneficiar de bolsas de estudo. A iniciativa tem pela frente a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e conta com a parceria da ExxonMobil e da Chevron. O ato de formalização teve lugar nesta segunda-feira, aqui em Luanda. Mais de 200 bolsas de estudos foram disponibilizadas a vários alunos do ensino superior pela Agência Nacional de Petróleo e Gás em parceria com a ExxonMobil e a Chevron. Uma das beneficiadas, Cleide de Brito, diz que é uma oportunidade muito boa, sendo que há muito vai tentando concorrer por uma bolsa de estudos no exterior do país. Sempre tive a vocação de concretizar os meus estudos fora de Angola, né? Eu, por acaso, comecei cá no ISPTEC. O primeiro ano foi um bocado difícil, o segundo ano estou-me a acostumar, mas o que realmente me motivou foi a vontade de querer algo mais, para poder me incluir em programas de investigação mais atualizados. Clarice Simões fala sobre as expectativas da Bolsa no exterior e o sentimento de alavancar os estudos. Vantagens são imensas, visto que terei os estudos totalmente financiados e um futuro, posso assim afirmar, garantido. O ministro Diamantino Azevedo disse que os jovens vão levar ao exterior o nosso orgulho e o nosso futuro. O dirigente fez um apelo direto para todos os jovens beneficiados a terem maior responsabilidade, que Angola acredita no seu potencial. Jovens, olhem à vossa volta. O que está a acontecer hoje é a prova de que Angola acredita em vocês. Este país precisa da vossa criatividade, da vossa garra, da vossa vontade de mudar tudo. Este é o tempo de sermos ambiciosos, de sabermos programar, explorar, criar, liderar. Este é o vosso tempo. Para além das iniciativas de formação académica e técnica, merece igualmente destaque o apoio do setor no fomento de ações direcionadas para o empreendedorismo, como eixo complementar da captação da juventude e do empoderamento, da capacitação da juventude e do empoderamento das famílias, visando o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, a promoção do autoemprego, a inovação e o uso de tecnologias, a redução do desemprego juvenil, a inclusão social e o fortalecimento do espírito de autonomia financeira dos jovens. Angola reafirma o seu compromisso com a paz e segurança no mundo, com particular realce para os países da CPLP. A garantia foi dada pelo secretário de Estado para a Defesa Nacional, José Maria de Lima, na abertura do 6º Colégio de Defesa da CPLP, que o país acolhe até ao dia 18 deste mês. A comunidade dos países de língua portuguesa diz estar preocupada com os conflitos que assolam o mundo por esta altura. Neste momento, os grandes desafios prendem-se com os vários conflitos que existem por todo o mundo, nomeadamente em África, mas também já na Europa, no Médio Oriente e entre outros. E poderemos ter aqui uma excelente oportunidade para partilhar as nossas experiências já passadas e pensarmos no futuro da nossa comunidade. A temática da paz e segurança no mundo está em destaque no 6º Colégio de Defesa da CPLP, que discute até o dia 18 deste mês, aqui em Angola, missões de apoio à paz no espaço CPLP, visão estratégica e operacional. Na abertura dos trabalhos, o secretário de Estado para a Defesa Nacional, José Maria de Lima, reafirmou o compromisso de Angola com a paz. Angola tem consciência do seu compromisso histórico com a paz, não apenas enquanto destino de uma trajetória nacional de reconciliação e reconstrução, mas também enquanto membro ativo da comunidade internacional. O nosso país assume a defesa
e a promoção dos valores da paz, da solidariedade, da autodeterminação dos povos e do respeito pelos direitos humanos como fundamentos inalienáveis da sua política externa e de defesa. José Maria de Lima admite que nos dias que correm é mais difícil fazer a manutenção da paz, daí a necessidade de serem criadas estratégias coordenadas entre os países da organização. Vivemos um tempo em que os desafios à paz e à segurança internacional se tornam cada vez mais complexos e as ameaças emergentes, difusas e assimétricas, exigem de nós uma resposta coordenada, multidimensional e firme. A reunião de caráter formativo conta com a participação de efetivos das Forças Armadas dos 9 países membros da CPLP, que consideram o colégio uma excelente oportunidade para a troca de experiências. Sim, guerra agora é um flagelo global. Não se sabe onde que o país é atacado ou há conflito. Eu espero que nós podemos absorver daqui conhecimento de forma a criar sinergia para qualquer eventualidade. O curso tem a ver com a questão de missões de apoio à paz e Moçambique tem a experiência porque já participou de algumas missões das Nações Unidas, como foi o caso da última missão em Burundi, 2010, e trazemos isto como experiência, mas mais do que trazer experiência, a gente vem cá para colher, partilhar para o nosso país, especialmente as nossas forças de defesa de Timor-Leste. Com certeza, isto é uma excelente oportunidade para todos os países da CPLP, em particular para os nossos exércitos e forças armadas. É uma oportunidade como um todo e é também uma oportunidade particular para cada indivíduo que está aqui das várias nações, para partilharem experiências, aquelas que já tiveram no passado e também para termos um futuro para consolidarmos a nossa união da nossa comunidade. A CPLP foi criada em 1996 e engloba 9 países, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O Colégio de Defesa da CPLP visa promover a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos entre os Estados-membros, especialmente nas áreas de defesa e segurança. E teve início nesta segunda-feira aqui em Luanda a Conferência Nacional sobre a Preparação de Angola para a auditoria da Organização Marítima Internacional, a que o país será submetido entre 3 e 10 de novembro próximo. A conferência junta especialistas do setor para abordar as linhas de força do governo com vista ao cumprimento das normas internacionais. O setor marítimo angolano começou a preparar-se para receber a auditoria obrigatória da Organização Marítima Internacional, OMI. Trata-se de um escrutínio a que o país estará submetido, que acontece de 3 a 10 de novembro e visa avaliar a eficiência do setor marítimo. Entretanto, especialistas do setor vão se reunir durante 2 dias para assegurar que os aspectos técnicos operacionais estejam em conformidade, segundo avançou o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. É profundamente estratégico, porque mais do que assegurar que os aspectos técnicos estão em conformidade e operacionais, trata-se de posicionar Angola no mapa marítimo internacional com dignidade, a responsabilidade e a competência que o país merece. Este posicionamento é não só necessário, como obrigatório, para que o país seja respeitado pelas entidades internacionais que regulam e monitoram o setor e para que sejamos considerados um parceiro à altura dos desafios e das oportunidades globais. É o Estado angolano que vai ser auditado. Os peritos da OMI vão avaliar as leis, como o Estado articula o setor e entre outros aspectos. Daí a conferência para analisar as lacunas e indicadores funcionais das instituições do setor. Para ter um resultado positivo no escrutínio, o governo traçou medidas concretas com base na Estratégia Nacional 2025-2029. Documento que define prioridades claras, metas mensuráveis, responsabilidades institucionais e indicadores de desempenho. Não é um plano para ficar na gaveta. É um roteiro concreto para cumprir e medir.
Paralelamente, identificamos a formação dos quadros da administração marítima. Iniciamos de forma sistemática atividades de inspeção no quadro do controlo do Estado do Porto, que são essenciais para protegermos os nossos portos, para garantirmos que os navios de risco não têm espaço nos nossos cais. Após a auditoria, o setor terá que arregaçar as mangas e implementar as prováveis recomendações que a organização internacional poderá deixar, conforme referiu a presidente do Conselho da Administração da Agência Marítima Nacional, Anisabel Veríssimo. Normalmente a organização faz algumas observações, às vezes deixa recomendações, outras vezes não, então nós vamos começar, após a auditoria, a trabalhar sobre estas mesmas, as observações e as recomendações que forem saindo daí. Com o tão almejado resultado positivo neste processo, o país terá benefícios econômicos que vão desde a notoriedade internacional ao investimento estrangeiro e mais oportunidades de emprego no setor. E partimos para o primeiro intervalo nesta edição do Girassol Jornal. Até já. Estamos de volta. A quarta cerimónia de condecorações alusivas aos 50 anos de independência nacional está agendada para os dias 18 e 19 deste mês em Luanda e prevê distinguir 670 cidadãos pelo seu contributo relevante ao país. Segundo uma nota de imprensa da Presidência da República, destes 187 serão agraciados na classe Independência e 483 na classe Paz e Desenvolvimento pelo Presidente da República. As condecorações, atribuídas em várias etapas ao longo do ano celebrativo, visam reconhecer o legado de dedicação e serviço à pátria. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, destacou no Rio de Janeiro que a boa relação existente entre o continente berço e os BRICS reflete o caminho conjunto para o fortalecimento do Sul Global. Na sua intervenção, na 17ª Cimeira dos BRICS, o chefe de Estado angolano defendeu ganhos mutuamente vantajosos para as partes, tendo em vista o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em meio aos desafios globais cada vez maiores. O presidente da União Africana refere que o continente berço estruturou a sua própria estratégia de desenvolvimento forjada na Agenda 2063, onde estão definidos os principais vetores destinados a impulsionar o desenvolvimento da África para que a interação com as instituições financeiras dos BRICS ajude a alavancar as economias africanas. Importa referir que a África estruturou a sua própria estratégia de desenvolvimento, plasmada na conhecida Agenda 2063 da União Africana, onde estão definidos os principais vetores destinados a impulsionar o desenvolvimento do continente, para o que a interação com as instituições financeiras dos BRICS ajudaria a alavancar as economias africanas, mormente no que diz respeito ao investimento em infraestruturas que conduzam à eletrificação, industrialização e implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana. João Lourenço acredita que os BRICS podem ter um desempenho relevante e atuante no sentido de construir um maior equilíbrio na discussão sobre os temas referentes à governação mundial entre o Sul Global e os países desenvolvimentos. O chefe de Estado defende uma maior inclusão da África na economia mundial. A boa cooperação existente entre a África e os BRICS reflete o caminho conjunto que se vai trilhando para o fortalecimento do Sul Global, visando o estabelecimento de parcerias mutuamente vantajosas, com destaque para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em meio a desafios cada vez maiores. De acordo com o Presidente da República e da Organização Continental, a África já identificou os setores em que pretende reforçar a cooperação com os BRICS. Por outro lado, João Lourenço anunciou que Luanda vai acolher em outubro deste ano uma conferência sobre infraestruturas no continente berço. Sentimos que estamos agora diante de uma possibilidade real ao nível dos BRICS e das suas instituições,
de podermos falar sobre o financiamento para o desenvolvimento da África e das infraestruturas de que necessita para corresponder mais cabalmente aos desafios que enfrenta, de modo a transpor os obstáculos que condicionam a realização de projetos essenciais na área da agricultura, da saúde, da educação, da ciência e da tecnologia, da energia, dos transportes, das telecomunicações e de outros domínios. A União Africana decidiu, em fevereiro deste ano, realizar uma grande conferência subordinada ao tema Infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Angola no próximo mês de outubro, com o propósito de atrair parcerias interessadas em envolverem-se conosco num quadro de vantagens mútuas na concretização deste grande sonho dos africanos. A 10ª Cimeira dos BRICS acontece numa altura em que o mundo se depara com inúmeros conflitos, fator que pode atrapalhar o desenvolvimento das economias. O presidente da União Africana sinaliza que a organização que dirige é defensora da paz, tendo na ocasião apelado ao fim dos conflitos prevalecentes em todos os cantos do mundo. Advogamos a resolução pacífica dos conflitos pela via negocial, apelando ao fim das guerras entre a Rússia e a Ucrânia, que ameaça a paz na Europa, ao fim do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, conflito que há décadas desestabiliza os países da vasta e rica região dos Grandes Lagos. Preocupa-nos a situação do Sudão e o alastramento do terrorismo na região do Sahel e no Corno de África, na Somália em particular. Defendemos o fim do genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, o fim dos colonatos e a necessidade do cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a urgência da criação do Estado da Palestina. O presidente da União Africana, que já se encontra em Angola, defendeu ainda que o palco da Cimeira dos BRICS é apropriado para se abordar e trocar ideias sobre o potencial de que o Sul Global dispõe para ampliar e aprofundar a cooperação multilateral na perspectiva de serem desenvolvidas parcerias sólidas que ajudem a fomentar o desenvolvimento social e econômico dos respectivos países. Atualidade internacional, o Programa Alimentar Mundial alertou que cerca de 10 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Afeganistão devido à crise agravada por catástrofes climáticas. É um dos assuntos que marca o Compacto Internacional de hoje. Acompanhe. Cerca de 10 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Afeganistão devido à crise agravada por catástrofes climáticas, alertou hoje o Programa Alimentar Mundial. As famílias vulneráveis recebem farinha, óleo de cozinha, sementes e sal para ajudar a sobreviver durante 3 meses, referiu a organização. Esta ajuda de emergência a curto prazo evita que mais pessoas caiam em níveis de emergência de insegurança alimentar no meio de uma escassez de fundos para enfrentar a crescente crise no país, no centro da Ásia. A Organização das Nações Unidas alertou em várias ocasiões para a necessidade de aumentar o financiamento da resposta humanitária no país, mergulhado numa crise cada vez maior desde a chegada ao poder dos talibãs em agosto de 2021. Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas deverão retomar no Catar, com o objetivo de alcançar tréguas na faixa de Gaza, depois de o presidente norte-americano ter dito que espera conseguir um acordo esta semana. Donald Trump, que vai encontrar-se esta noite com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Washington, admitiu que há uma boa hipótese de ser alcançado em breve um acordo de cessar-fogo para o enclave palestiniano devastado por 21 meses de guerra. Antes de viajar para os Estados Unidos, Netanyahu admitiu que a reunião com Trump na Casa Branca em Washington poderia ajudar a promover o resultado que todos esperam. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano agradeceu hoje a forte e inequívoca condenação do bloco de países BRICS aos ataques militares feitos por Israel e Estados Unidos ao seu país. O responsável iraniano aplaudiu ainda a condenação dos ataques deliberados em infraestruturas civis e as instalações nucleares iranianas. Os chefes de Estado e de Governo do Grupo BRICS condenaram no domingo os ataques militares contra o Irão e mostraram preocupação com a escalada da situação de segurança no Médio Oriente.
De volta à atualidade doméstica, os deputados das Comissões de Trabalho Especializadas da Assembleia Nacional aprovaram nesta segunda-feira, por maioria absoluta, 5 capítulos da proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, numa reunião conjunta coordenada pela segunda Comissão. Entre os pontos mais debatidos, destacam-se a necessidade da aplicação de algumas medidas sancionatórias face a alguns comportamentos indecorosos, como a redução temporária do salário e a clarificação sobre a aplicação de sanções disciplinares por parte dos agentes instrutores, respeitando sempre o princípio do contraditório. De uma maneira geral, nós tivemos uma discussão muito frutífera e acredito que vamos ter uma lei que vai de facto ajudar a disciplinar a atividade dos nossos agentes da Polícia Nacional. O debate reforçou que os oficiais que proferirem injúrias contra colegas não devem ser tolerados do ponto de vista disciplinar, ainda que nem todos os casos sejam considerados crimes. De acordo com o secretário de Estado para o Interior, Arnaldo Carlos, alguns comportamentos manifestados pelos agentes da Polícia Nacional levou à necessidade da colocação de uma proposta de lei que visa regular e, quiçá, disciplinar e também criminalizar alguns comportamentos manifestados por esses efetivos. Todo comportamento do indivíduo na sociedade sempre constitui preocupação, é por isso que são aprovadas leis penais e outras. E no caso para a polícia, para regular o comportamento dos efetivos da polícia, naquilo que possa concorrer para atos de violação à lei e à disciplina da Polícia Nacional, está a ser aprovado este diploma sobre o regime jurídico, o regime disciplinar dos efetivos da Polícia Nacional. Além disso, os parlamentares analisaram artigos da proposta de lei das condecorações e distinções da Polícia Nacional. Terra do Milho e do Ouro, 55 anos, celebrações em destaque. Agora, atualidade esportiva. A Seleção Nacional Feminina de Basquete viajou neste domingo para Madrid, onde vai cumprir o estágio pré-competitivo, palco da segunda fase de preparação ao Afrobasket 2025, com o objetivo de conquistar um lugar no pódio. Situações administrativas fizeram com que o combinado nacional viajasse apenas neste domingo. Paulo Macedo, selecionador nacional, garante que o atraso do início do estágio não põe em causa o objetivo de Angola no Afrobasket, que passa por conquistar um lugar de destaque nesta edição. Nós temos objetivos que foram traçados pela Federação, estarmos no pódio. Portanto, vamos agora, nestes 17 dias, trabalhar para estarmos mais perto de conseguir esse objetivo. Portanto, jogo a jogo, na primeira fase queremos vencer os 2 jogos, estar em primeiro lugar, para depois aí começarmos a pensar nos oitavos de final. A faltarem 17 dias para o arranque da prova, Paulo Macedo disse que a equipa técnica continua a estudar as suas adversárias, de modo que não haja surpresas. Do Egito, tivemos ainda agora uma informação que jogaram contra a Argélia, estamos a estudar, portanto, são jogadoras que tiveram no sub-18, estamos à procura. Da Côte d'Ivoire também praticamente algumas jogadoras jogam em França, mas agora em Espanha, de certeza absoluta, vamos escolher mais porque nessa altura quase todas as seleções estão na Europa. E nós vamos estar atentos aos torneios porque não interessa termos os jogos do passado, queremos ver agora, porque algumas delas mudaram, algumas jogadoras estão a jogar de outra maneira e nós agora na Europa vamos estar atentos a isso, como elas também vão estar atentos à nossa seleção. Aposte Cristina Matiquite, capitã do 5 Nacional, que está praticamente recuperada da lesão contraída na final do Campeonato Nacional, fala em motivação por parte das jogadoras. Estamos motivadas, sabemos realmente o que é que vamos encontrar e é como tudo, não fizemos só uma preparação física, também preparamos a psique para tudo que nos encontramos lá, tanto na competição, tanto no centro de estágio. Podem esperar o melhor de nós, que é uma seleção nova, renovada, estamos aqui a trabalhar arduamente e é claro que vamos dar o nosso máximo, vamos dar o nosso melhor para trazer alegrias. No último treino foi feita a primeira triagem, foram afastadas do grupo as jogadoras Magda Mussul, do Clube Formigas do Kazenga, Conceição Caetano, do Interclube e Ana Serviço, do 1º de Agosto. Algumas jogadoras que atuam no estrangeiro
Este domingo há uma bola diante do Malawi em partida da segunda jornada da Taça COSAF em sub-20 que se disputa na vizinha República da Namíbia. Depois de terem conquistado os primeiros pontos na vitória frente à seleção anfitriã, a Namíbia, os palanquinhas voltaram a somar mais nesta ronda, apesar de ser apenas um ponto, fruto do empate diante da seleção do Malawi. Os malauís vinham igualmente de uma vitória frente à Juventude Zimbabuiana por 2-1 e precisavam vencer para se isolarem no marcador, já que colideravam o grupo A com Angola com 3 pontos cada. No estádio Regengob, em Windhoek, na Namíbia, foi a seleção malauí que se adiantou no marcador aos 17 minutos por via de Mwisho Mango. Ainda ao longo da primeira parte, Angola conseguiu restabelecer o resultado em 1-1, com golo de Clemente Gonçalves numa jogada de insistência. No segundo turno, as duas seleções trabalharam para dilatarem o resultado, porém, os atacantes não souberam concretizar em golos as oportunidades criadas. No fim, 1-1 foi o resultado com que terminou o encontro. Assim, Angola e o Malawi fecham novamente a jornada, empatados na classificação no grupo A da COSAFA, agora com 4 pontos cada. Os duelos da Taça COSAFA em sub-20 estão igualmente enquadrados nos Jogos da Juventude da Região 5, com palco na Namíbia. A equipa do piloto angolano Rui Andrade, a TF Sport, venceu às 4 horas de Imola, em Itália, no Campeonato Europeu de Resistência. Mais uma vitória importante na carreira do piloto internacional angolano Rui Andrade, que representa a equipa da TF Sports, e isso foi no último fim de semana. Desta vez em Imola, conquistando o autódromo daquela localidade em Itália, vencendo a chamada corrida 4 horas de Imola, que pertence ao European Le Mans Series, ou seja, Campeonato Europeu de Resistência, sempre ao volante do Corvette Z06R na categoria LM GT3. Rui Andrade partilhou o volante com o japonês Hiroshi Koizumi e o irlandês Charles Eastwood, num percurso de 28 voltas. No final, o nosso mangolé afirmou que foi difícil, todavia lutaram imenso para chegar ao pódio. Sim, tal como o Charlie disse, faz muito tempo para chegar até aqui. No ano passado tivemos muito azar, este ano também, mas finalmente vê-lo chegar depois de muito trabalho duro é realmente especial. Sim, condições muito complicadas hoje, especialmente no meio da corrida, com as manchas na pista molhada. Mas sim, a equipa fez um mega trabalho. Meus companheiros de equipa eram impecáveis. Somos bons em estratégia e sim, eu acho que todos mereciam esta vitória. Recordo que esta foi a primeira vitória do Corvette num europeu de resistência. Mais uma grande conquista para o piloto angolano. A atualidade esportiva a levar-nos para o segundo e último intervalo desta edição do Girassol Jornal. Até já. Estamos de regresso. O município do Chipindo, um dos 23 da província da Huila, assinala nesta segunda-feira 55 anos desde a sua ascensão à categoria de vila. Várias atividades marcam as festividades da municipalidade, conhecida como Terra do Milho e do Ouro. Uma feira de produção nacional é o grande destaque dos 55 anos do município do Chipindo, na Huila, que se assinalam esta segunda-feira. No evento, que conta com a participação de 45 produtores de vários municípios da província, o realce são os cereais. A safra da região deste ano foi produtiva e celebrada pelos agricultores. A nossa empresa trouxe, neste momento, nós estamos dedicados mais em cereais, o milho, o feijão, o trigo, que neste momento já a administração municipal tem nos ajudado bastante com a semente. E estamos a avançar com esta parte da agricultura, mas não só também limitamos na agricultura, estamos também na pecuária. Eu espero que a partir daí o município venha estar mais em cima, haja relevância
no município, no crescimento do município, e isso nos motiva que, a partir daí, vamos produzir cada vez mais. Nessa altura, as grandes zonas com capacidade produtiva estão todas quase com acesso difícil. E nessa altura, o que esperamos é que haja, dentro daquilo que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, que olhe para as estradas terciárias. O aumento da produção de alimentos. E para nós é uma grande alegria termos aqui os expositores e representar aquilo que é o potencial do município, ligados aos produtos do campo, tange aos produtos como cereais e tubérculos. E isto deixa uma marca muito grande e deixa também uma grande responsabilidade ao nível da administração municipal, no sentido de continuarmos a apoiar os nossos produtores. O município do Chipindo está localizado a 456 quilómetros a leste da cidade do Lubango, uma população estimada em 85 mil habitantes. A sua principal atividade é a agropecuária e também um dos maiores produtores de ouro do país. E seguimos agora para a província do Mochico, mais concretamente para a comuna do Liangongo, localidade que acolheu no último fim de semana uma marcha de apoio ao presidente do partido MPLA e da República, João Lourenço. Foi com esta energia positiva que deu início à marcha de apoio ao presidente do partido MPLA, João Lourenço, na comuna de Liangongo, município do Lewa. A vibração da OMA e da JMPLA fizeram toda a diferença, sem esquecer as orientações deixadas pelo primeiro secretário municipal do Lewa. Viva MPLA! Viva! Viva OMA! Viva! Viva JMPLA! Viva! MPLA Muriangongo, G! Os militantes da comuna do Liangongo reafirmamos em viva voz em apoiar incondicionalmente o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Caros camaradas, o MPLA continua a reafirmar as suas bases. É uma orientação da direção do partido, todos temos que descer as bases e subir também com elas. Caros camaradas, o MPLA continua a trabalhar arduamente, com muita força, para resolver os problemas da nossa população. O MPLA está firme na nossa comuna, está forte e dissemos que sim, camarada presidente. Liangongo está firme para os desafios do presente e os desafios do futuro. Estão contadas as notícias nesta edição de segunda-feira, 7 de julho, do Girassol Jornal. Não perca a seguir o Girassol Debate, hoje com a moderação do Alberto Capitão. Boa noite e até amanhã.